Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Ladycast. E hoje um convidado muito especial, mestre, professor, teólogo, ex um monte de coisa e hoje ateu e pratica magia. Com muito prazer que eu trago aqui o mestre Fábio. Obrigado. Seja muito bem-vindo a esse episódio do Ladycast, que seja a primeira de muitas vezes que você vem aqui. E vamos começar falando quem é você. Com certeza. O pessoal te conhecer um pouco. Então, trazer um pouquinho da minha trajetória. Olha pra onde? Ali, pra lá. Então tá. Então, como a Leite falou, me chamo Fábio. Atualmente eu sou doutorando em engenharia biomédica. Sou formado em física, mestre em ensino de física. Paralelo a isso, eu fiz teologia, só que isso eu não considero, eu considero a título de conhecimento, não uma coisa aqui acadêmica. Na minha trajetória enquanto cientista, eu fui convidado para uma primeira ordem esotérica e ali foi onde eu conheci a magia, ali onde eu comecei a desenvolver. Hoje eu faço parte de uma outra, tenho ligação com outras ordens e eu estudo a fundo isso. E eu digo assim, Fábio, tu acredita em quem? Bom, primeiro é entender o que é ser ateu. A galera pensa, o ateu é o cara que não acredita em nada. Não, não é o cara que não acredita em nada. O ateu é o que questiona tudo. Então, por exemplo, você vai numa igreja, por que tem uma luz vermelha ali no fundo? Por que na Bíblia católica tem mais livro que numa Bíblia evangélica? Por que no terreiro a gente entra, faz determinadas coisas? Então, é por causa desse questionamento em excesso que eu fui convidado a me retirar de todo lugar religioso. Você fala assim, me trouxe uma curiosidade aqui. Você fala assim, o ateu é aquele que questiona, né? Isso daí condiz muito com a magia de mão esquerda, porque principalmente com o luciferianismo, que é um questionador o tempo inteiro. Eu pratico, e eu vi muito isso agora, você falando me virou essa chavinha do ateísmo, se é uma coisa assim, então não é tão ruim assim ser ateu, gente. Tem gente que é o ateu naturalista. Então, onde começa esse movimento? Se você for olhar lá no início da Idade Média, dizer que não acredita em Deus não era só uma simples rebeldia. Eu estava indo contra a sociedade inteira. Uma afronta, né? É uma afronta. Vão me matar, alguma coisa do tipo e tal. Então, as pessoas... para fazer isso, eu vou fazer isso. Não vou brigar. Eu quero, pelo menos, ter um pedaço de pão, alguma coisa assim. Então, lá no passado, só que você tem os primeiros movimentos onde começou a se questionar. Então você tem, por exemplo, lá no século XVII, o Colégio Invisível, que era um colégio composto por alquimistas, só que esses alquimistas, eles eram muito influentes no meio científico. Ele foi fundado por Robert Boyle, que fundou a Royal Society. E aí, você fala assim, né? Eu vejo muito assim, alquimistas, tudo, é uma feitiçaria. Quer queira, quer não, é uma feitiçaria. Hoje as pessoas difundem muito e dividem muito entre ciência e ocultismo, mas eu vejo que a alquimia mágica acontece dentro de uma alquimia física. A diferença, se você parar para pensar, o Brasil existem vários termos para definir uma mesma coisa e isso eu não acho que seja ruim. Por exemplo, a gente tem essa diferença. O que é o bruxo? O que é o feiticeiro? Na prática, são aqueles que vão provocar mudanças no seu meio. Alterações, né? Exatamente. É uma alteração mesmo, agora, energética, exatamente. Alquímica. Eu chego a falar que até alquímica, dentro de algumas coisas que você vai manipular, porque você está manipulando energia. O termo alquimia, você vê como ele carrega esse viés religioso. A alquimia lá do árabe, né, vem de mistura divina, mistura de Deus. Então, as primeiras práticas, eles entendiam que misturar algo como Deus misturou o barro e as coisas e tal. Então, isso daí era um ato divino, ninguém deveria fazer. Repetir. Então isso é uma rebeldia. É por isso que, por exemplo, você pega Isaac Newton. Isaac Newton ele tem mais tratados na alquimia do que na física. Só que, quando ele faz isso, ele assume um pseudônimo. Todos eles, hoje você vê, antigamente, né, principalmente período da ditadura aqui no Brasil e tal, em outros lugares, você viu pessoas assumirem os motes mágicos. Tem um papel social nisso. Hoje em dia não, se você quiser, eu uso o meu nome, eu me mostro como eu sou, não preciso. A gente vai ali, põe a cara mesmo e tá tudo bem, né? Então, tá tudo bem.
Existe gente que usa o nome artístico e tal. Ok, beleza. Mas não há necessidade hoje, como havia no passado. O nome de Paracelso, quem chama? Acho que Paracelso era o nome do cara, não é Paracelsus, né? Então, Cornélios Agripa, vai ver o nome completo. Alguns se expuseram, mas vai ver por trás o que eles eram. Então, antes deles falarem qualquer coisa, tipo, hoje em dia, a pessoa pega... Aí eu vou ler o livro de São Cipriano, sou mago. Não, e assim, existiam mulheres que escreviam e usavam pseudônimos de homens porque não podiam aparecer. Exatamente. Isso não só dentro da... Eu acho interessante que a primeira mulher que ganhou um Nobel, por exemplo, ela vinha um pouco disso. Se for olhar, que é a história da Marie Curie. Se for olhar a Marie Curie, todo mundo tratava ela como bruxa. Porque na França, onde ela viveu, ela não foi tratada como bruxa, porque o marido dela não deixava. Ele tinha o prestígio na sociedade científica. Não Só pode que chegou aparecer um ponto, mais, né? só que chegou um ponto em que o Nobel não foi oferecido a ela, mas a ele. E como que isso se repete até hoje? Até hoje. Você diz as mulheres terem menos expressão? Sim, eu sinto isso no meio. Principalmente no meio, assim, tô no meio há muito tempo, no meio ocultista. Se você vê, os homens têm muito mais voz. É difícil ver isso aqui. A construção social, ela é patriarcal, né? As sociedades primitivas, ela é matriarcal. Então, você vê, inclusive, na história pra gente entender a história da magia, não tem como desatrelar da história da religião. Eu tenho um livro que fala sobre... Não tem como, não tem Eu tenho um livro que fala como. sobre como iniciar ou praticar magia sem religião. Só que não utilizar a religião não quer dizer que você não precisa saber. Aquilo não é totalmente necessário, mas ele é importante. Então, Porque o conhecimento nunca é demais. exatamente. Pra gente estar aqui hoje, você tem o seu conhecimento, eu tenho o meu estudo, eu pratico tal coisa, você pratica tal coisa, não, mas você tem o conhecimento para você se embasar nas suas práticas. Exatamente. É diferente então, de religião e práticas mágicas, é totalmente diferente. Eu também acho que uma coisa não atrela a outra. Na construção de certos sistemas mágicos, vou pegar aqui a Wicca como exemplo, tá? Então a Wicca, hoje, você vê muito falar do feminino. Mas por quê? Porque é uma reconstrução histórica de um feminino que foi massacrado no passado. Então esse movimento neopagão que traz o feminino à tona é uma reparação histórica. Não só, se eu falar isso, eu tô reduzindo muito, né? Mas há essa ideia de uma reparação histórica. E também a gente tem que pensar que o mago, a maga, feiticeiro, que for, ela está inserida numa sociedade onde a estrutura ela é a mesma. Então não é que na magia... Não, a sociedade como um todo. Total. Exatamente. É tudo. Você vê hoje pra mulher... É tudo muito mais difícil. É tudo... Você vê mulheres aí com cargos altíssimos... Porque o salário não é equivalente. A mulher ela é julgada pela roupa, ela é julgada por tudo. E o homem não, o homem pode fazer tudo. Sexualidade da mulher, ela é sempre reprimida. O homem pode, a mulher não. Quando ela faz, ela é puta. E aí você vê, dentro da construção, você vê, por exemplo, se você pegar as obras do Crowley, a mulher, ela é um objeto mágico. Objeto mágico, exatamente. Ela é o cálice, ela... Quer dizer, a geradora, a provedora, aquela que traz a nutrição, que traz não sei o que. O caralho, vocês me desculpem, a mulher é o que ela quiser ser. É por isso que eu digo, você... eu entrei, quero aprender magia, o que é necessário? Estuda, começo de... Vai em todo, não chega, eu sou... Como hoje em dia a gente vê uma modinha, né? A galera chega, eu sou mago do caos, porque eu misturo tudo. Cara... Sacerdotisa de Hecate, filha de Lilith. Sacerdotisa de Hecate, filha de Lilith, nunca leu nada sobre mitologia grega, nem nada de mitologia hebraica. Como é que ele vai saber quem é que é Lilith? Né? Exatamente. Então aí sai falando aquilo que os formados hoje no Google, sai chat GPT, sai falando e pregando. E como eu falo assim, gente, é que eu não tenho uma lista de internet, não gosto, faço porque é meu meio de comunicação, mas você vê que essas pessoas mais jovens, elas vêm com
uma malícia maior. Elas nasceram na era digital. É. Então é muito mais fácil para elas. Então, vende muito em verdade. E aí vem o detalhe que é muito comum hoje, né? E puxando de volta para a história do ateísmo, né? A negativa. O espírito não existe, a religião está ensinando besteira, o reducionismo. E como eu explico, a questão toda não é a não existência, isso é o de menor importância, né? Porque a magia causa lá admite que não existe espírito. Não, ela retira isso da equação. Ela retira a hipótese de uma explicação baseada em Deus, em espírito, em entidade, em qualquer coisa. E quando tu retira o ponto final, você percebe várias lacunas que precisam ser preenchidas. A gente cria uma lógica, e aí vem o detalhe, né, da construção, por exemplo, da Bíblia. Você tem ali, escolhe alguns livros, porque atende ao interesse de certos governos. Sim. Aí peraí, já passou um tempo, 1000 anos e pouco. Precisamos melhorar isso aqui, porque eu tenho que trazer isso aqui para me favorecer. Sempre financeiramente. Eu preciso trazer isso daqui para domar o povo, as pessoas dessa época, dessa geração, e vai sofrendo modificações de mãos humanas. Exatamente. Se a gente parar para pensar, vamos voltar aqui na história dos papas, né? Papa João Paulo II. Papa João Paulo II, para quem não sabe, ele escreveu uma bula que absolvia Galileu. Aí eu fico pensando, caralho, Galileu tava no inferno, tira o Galileu de lá, não, tu não é mais pecador, vamos tirar teus livros aqui do index. Esse ponto é uma coisa que eu falo sempre. Esse foi um. E o outro, no meio de uma pandemia, vamos parar e pensar. Toda a cagada acontecendo, os patriotas dizendo não se vacine. E aí o Papa vai lá e disse, olha, creia em Deus, mas confia na ciência, porque a gente não vai resolver isso. Uma igreja bem diferente de lado da Alta Idade Média, onde você vê ali, por exemplo, com a circulação do martelo das bruxas, o gato é um animal satânico, mata os gatos. Aí o que acontece? Mata os gatos, proliferam os ratos. O que acontece na Europa? Peste bubônica. Simples, a gente tem uma ignorância absurda e por isso a gente paga de uma forma... E hoje é muito comum a gente ver no catolicismo, nas igrejas cristãs, a pessoa foi o cão em vida, faz um monte de coisa, um monte de cagada, pisei pra dentro da igreja, todos os meus pecados foram absorvidos. E aquela pessoa que você fudeu a vida, o seu filho que você foi tóxico, que você foi narcisista, que você batia na esposa, que você fazia o caralho a 4 em casa, tá tudo bem? Passou? Deus perdoou tudo? E o emocional, o psicológico da sua esposa que você traiu, que você espancou? Então, você é muito incongruência, umas coisas que não entram realmente na minha cabeça e que eu falo, é o que você falou, vem de gerações. Esse ponto em especial não vem de qualquer geração, vem da nossa geração. Exato, da nossa geração. Anterior, não era bem assim o negócio de uma reinterpretação de uma abordagem de evangelho. Não é? Então, não interessa o que você fez, se você se arrepender, mas quem vai medir arrependimento? Qual que é a régua para isso? Me fala qual que é a régua para isso. Você, como teologista, me mostra um ponto da Bíblia que fala que isso tá certo. Bom, há alguns que dizem que não basta só se arrepender, né? Você tem que mostrar frutos do Espírito, porque é o que tá lá na Bíblia. Tá, beleza. Aí o cara entra... E o ladrão que tava do lado de Jesus? Não, mas o ladrão é um caso à parte. Assim, um caso à parte, maluco. Explica essa parada direito. Então, a construção de uma ideia de cristianismo é muito diferente, por exemplo, se você pegar algo que o evangélico vai negar, que é a visão do gnosticismo. Né? Então, se eu pegar a ideia gnóstica de quem é Jesus, você já parou para pensar que a única religião que tem Cristo, óbvio, né? O cristianismo, né? Tem o Cristo como central, e qualquer ameaça a tirar isso daí, porque a ideia de Cristo ela é compilada, não é nem copiada, ela é compilada do gnosticismo, porque em tese, né, o Cristo seria o consorte de Sofia.
ele é um Aion, né? Que é criado, e Jesus atinge esse nível de consciência crística. Então há essa confusão entre Jesus, Cristo, que nem o crente sabe o que está falando. Nem sabe. Pegou uma ideia de algum lugar, né? E trouxe, e não, é isso. É dessa forma. E aí ele falou, tem que ser assim. Ah, ele falou, então tem que ter o arrependimento. Aí vem Paulo falar do fruto do Espírito, vem isso, aquilo outro e tal. Eles vão criando narrativas para te prender à religião. Para te controlar. Se, tipo, tá pra morrer, ok. Mas se não, o quanto mais tempo eu puder de controlar com pesos de culpa... Controle emocional e culpa. Eu falei isso esses dias no debate que eu fui. Então, você precisa de uma Bíblia, você precisa de um caderno. Sem aquilo ali, você não seria ético. Ainda que não leia. Né? Então, assim, você precisa de alguém ali que vai te punir. Porque, pra mim, Deus é totalmente punitivo. Eu vejo ele como uma pessoa totalmente punitiva, totalmente um narcisista do caralho, que se não fosse igual ele te puniria. Nossa, eu vou ser cancelada por isso. Mas eu acho Deus narcisista. E sem isso, você não consegue ser uma pessoa ética, você não consegue ser uma pessoa fiel aos seus dogmas interiores, à sua força interior, ao seu poder e a sua personalidade. A sua personalidade, eu ando assim, eu faço isso com a minha esposa, não é porque eu vou ser punida, é porque eu sei o que é certo. E ponto. Existe uma coisa que se esconde, né? Quem vai estudar história vai saber disso muito bem, né? Mas, por exemplo, quando se fala da pessoa de Jesus ou se fala de Deus, né? Primeira pergunta, que Deus? Porque se existe se existe mandamento dizendo para não adorar outros deuses e ele é o único Deus, é porque o povo tá fazendo adoração a outros deuses, né? E aí quando Jesus entra em um cenário de dar porrada em publicano e faz aquela cagada toda, literalmente ele tá dizendo, o que vocês acham que é Deus? Não é Deus. Se a gente pegar dentro da filosofia, existe dentro do neoplatonismo uma linha que é muito próximo com o que os gnósticos diziam, que esse Deus criador da matéria é um Deus falso, é um demiurgo. Sim, não é um tirano, né? Na verdade, é um tirano. Você não andou na linha, você é um puta narcisista tirano, que você não andou na linha igual eu quero, eu vou te punir e pronto. E você vai usar isso que eu tô, porque hoje tá virando todo mundo coach da Bíblia. Com discursos prontos, que nem sabe o que tá falando, todo mundo é teólogo. O primeiro coach bíblico foi Lutero. Lutero era um bêbado, filha da puta, né? Exato. Quem dava ouvido pra Lutero? A única coisa que Lutero conseguiu de bom foi quando ele apoiou um rei que não foi apoiado pela Igreja Católica. Ah, tu quer casar com a tua parente? Então eu vou e te caso, pronto, me defende. Só me defende, que senão eu vou pegar porrada na rua. Então, é mais ou menos assim que funciona. Esse jogo de interesses é o que faz a construção, na verdade, de qualquer religião. E eu não digo só cristã, mas as anímicas também. A gente pega a ideia de construção religiosa, a gente só joga ali na origem do cristianismo, mas a gente esquece que no Brasil existia uma construção religiosa já existia uma construção religiosa, por exemplo, xamânica ali pro lado mais norte da Europa, foi demonizada, como em todo lugar, né? Qual o grande lance do cristianismo? A validação a partir da invalidação dos outros. E aí, para que os outros não fossem totalmente invalidados, há um movimento que é o sincretismo. Então, a gente pega religiões de matriz africana. Você falou outra coisa aí que me pega muito, que é o sincretismo religioso. Eu sou totalmente contra. Hoje não é necessário, mas convenhamos. Não, era necessário, mas hoje, quem faz sincretismo religioso, eu acho que tá matando a essência e a ancestralidade daquilo que ele tá praticando. Porque hoje não é um Estado laico, nós não somos livres. Por que você ainda tem que fazer sincretismo religioso? Assim, a laicidade, né, é com o que tem a ver no Estado. Né? Então não posso ter nenhuma insígnia religiosa em órgão público, nenhum viés, nada disso. Ponto, ali. Agora a questão de você, dos cultos em si, de utilizar isso
Aí já é um outro fenômeno social já estudando, que é justamente para caber nessa sociedade como algo aceito. Por exemplo, pra não ser demonizado, pra não ser demonizado, porque demônio é feio, o cara não sabe nem a origem da palavra demônio. Porque ele tá dentro de uma prática que é demonolatria, é culto ao demônio, não sei o que, mas ele nem sabe, ele traz o demônio como o demônio cristão que tá ali na Bíblia como algo ruim, porque ele nem sabe qual que é a origem, ele não sabe o que é. E ele nem sabe que esse demônio ele não é pintado assim na Bíblia, nem nos antigos escritos, nem na Idade Média usava-se isso. As primeiras ideias vêm lá na Divina Comédia, com aquele diabo que eu acho muito babaca ali, só olhando os outros sendo torturados, no Paraíso Perdido também. Então são essas ideias medievais, porque a igreja ela era mais preocupada com heresia do que com demônio, com obras demoníacas. Com toda certeza. Falar de bruxaria no passado tinha mais a ver com ir contra a igreja do que fazer alguma coisa realmente considerada hoje demoníaca. Então, a ideia de demônio ela vai mudando com o passar do tempo. Eu até indico o trabalho de uma... No Brasil existe uma demonóloga de verdade, que é a professora da UNB, a Tupá Guerra. Ela é demonóloga porque ela estudou demonologia em Birmingham, na Inglaterra. Ela foi... Não me pergunta como uma agência de fomento patrocinou, mas ela tem um processo que é o quê? A construção da imagem do diabo ao longo dos anos. Eu tenho um amigo que faz faculdade de filosofia e a tese dele é em cima do diabo. E ele fala pra mim, ele falou, eu nunca imaginei. Eu falava, eu sabia que ele ia entrar na sua vida. Aqui, por exemplo, então, a gente tem... É saber a essência. A gente tem esse resgate histórico. Por exemplo, existem grupos da USP que trabalham com pesquisa em magia, bruxaria e ocutismo. E a pessoa pensa que isso não... isso é místico, isso não é acadêmico. Mas dentro da academia, tudo depende de como você aborda. Se você pesquisa não como um maluco qualquer... dentro da ciência a gente pode ter gente que vai pesquisar, tipo... Vou pesquisar se a Terra realmente é redonda. Isso é mais do que provado. Uma criança consegue provar isso daí. Não é não. Claro que não é não, porque nós temos aí uma turminha que diz que não. Exatamente, aí eles têm contatos com pessoas que não podem ser reveladas, né? Isso daí é pior, é pior do que as pessoas... É uma psicose coletiva. Né? É pior do que quem psicografa, que a gente não pode provar o porquê e com quem ele psicografou. Então, assim, dá para replicar... isso é até uma proposta dentro dos estudos. Tudo bem que alguns estudos são considerados, outros não, depende muito da vida, do momento da vida que a pessoa que escreveu. Mas Crowley, ele diz, cara, você quer estudar magia, você quer estudar o oculto, não tenha medo, seja o mais próximo do científico possível. Então, por exemplo, quando alguém chega comigo e eu conheço bem e pede pra que eu atenda com oráculo, eu jogo pra minha esposa. Por quê? Porque eu quero tirar o viés da confirmação. Não é misticismo nem nada, é porque eu conheço a pessoa. Então eu posso ser induzido ao erro. Entendeu? E isso é verdade, porque assim, eu não gosto de jogar pra mim. Não gosto que sempre meus amigos joguem, porque eu vejo que sempre tem um viés aí de... Isso é um viés cognitivo chamado viés da confirmação. Isso, pra você ter uma ideia do poder disso daí, quando a gente faz uma pesquisa acadêmica de qualquer coisa, por exemplo, eu trabalho com terapia fotodinâmica, então tem um artigo que foi publicado na Nature agora em janeiro de 2025, onde eu achei algo muito interessante. Eles usaram o azul de metileno numa determinada enfermidade e separaram 3 grupos. O grupo controle, onde eles não fizeram absolutamente nada, o placebo e onde eles efetivamente aplicaram a terapia fotodinâmica. No grupo placebo, houve uma eficácia maior do tratamento do que no grupo que realmente houve eficácia no grupo. Era energia tudo, né? Não, a mente. Não digo a mente. Então é o que eu falo. A sua mente, ela conduz uma corrente de energia de que você está tomando aquilo, você tem tanta confiança naquilo que reverbera no físico. Exatamente. A terapia fotodinâmica é nada mais do que um tipo de luz dizendo pro corpo, trabalha. Faz isso. Só ativar você. Exatamente. Então, agora imagina... A acupuntura é isso. São os pontos certos que vai puxar pra você, vai falar...
Traz isso. E falando em acupuntura, trazendo um pouquinho, eu tenho amiga que está pesquisando acupuntura laser, ou seja, não precisa mais, daqui a algum tempinho não vai mais precisar furadas. Pontos de laser podem resolver isso daí sem dor nem nada. Interessante. Porque é só ativação do ponto. Então, se tem outra forma, o laser faz pele, faz tudo, por que ele não pode fazer uma acupuntura? Exatamente. E falar de laser, né? Hoje, né, a pessoa pensa, outra bruxaria. Outra magia. Mas, ó, vamos lá. Um cara... Por isso que você deve conversar com pessoa inteligente, tá vendo? Olha isso, ó, não precisa nada, só flui. Você já deve ter ouvido falar da história do mago Merlin, e ele tinha uma coruja, o Arquimedes, né? Então, Arquimedes, na verdade, ele existiu. Ele era o feiticeiro do reino de Siracusa, o feiticeiro do rei Eirão. Né? E dentro da física é um cara que nós conhecemos muito. Os primeiros físicos não existiu um físico ao longo do início lá na Idade Média que não era ligado com o ocultismo. Todos tinham um pezinho ali e tal, porque não tem a curiosidade. Não tem como. Gente, como feiticeira, é uma simbiose. Eu não sei nada, tá? De química, de física, não. Mas assim, eu sempre falo que é uma alquimia, porque você trabalha aquilo ali como um todo. São elementos que você vai trazendo e casando as energias e faz acontecer. Outro dia eu falei sobre a relação entre dois caras que são muito importantes, que é o Jung e o Wolfgang Pauli, né? O Wolfgang Pauli físico e Jung, ali ele, pra quem não sabe, ele não é psicólogo, tá? Ele é médico. Então, mas eles tinham diálogos importantes, assim como o Einstein tinha com o Chaplin, mas aí qual foi o grande ponto? Aonde eles viveram no início do século, ali meados do século XX e tal, de entender o simbolismo. O nosso cérebro, que é o principal agente da magia, ele opera de forma simbólica. Então, por exemplo, eu utilizo em um rito mais visceral, né? Eu utilizo animais, eu utilizo um monte de coisas. O poder está realmente naquela ferramenta ou na mente do magista? Putz, é isso. Não adianta você usar um monte de coisa. Eu falo isso muito eu pesquei médico magia cerimonial. Porque você vê que tem muita gente que pratica e você não sente energia. Você não sente energia. Porque ele só está repetindo um rito que não foi escrito por alguém, que funcionou, mas ele não está inserido no rito. Aquilo ali não é dele. Aquela história, quando tem gente que fala de algo, mas sem saber. Mas, por exemplo, dentro da magia existe um estudo muito importante que é o do parateatro, que é importantíssimo na magia cerimonial. Então é tudo mentira, é tudo encenação. Tu tem que te convencer. Qualquer coisa na vida, a gente tá encenando, a gente tá no trabalho. O cara do trabalho não é o mesmo cara que é em casa. A gente tem vários papéis. Exato. Papel social, então... A gente vai vestindo aquela roupagem que cabe àquele momento. Então você entende, por exemplo, por que certos paramentos são necessários em magia cerimonial? Sim. Eu digo assim, quer entender bastante sobre magia cerimonial? Hoje o nome para isso, que eu considero uma pessoa viva, que é de referência nisso, é Damien Eccles. Não sei... conhece a história do Eccles, né? Já ouviu falar? O Eccles, pra quem não sabe, a tecnologia e a ciência ajudou para caralho ele. Vamos lá, pontos do Eccles. Se procurar na internet os 3 de Mansfield, ele é um dos 3 de Mansfield. Na década de 80, ele foi acusado de matar 3 crianças na cidade de Mansfield, simplesmente porque ele gostava de rock, andava de preto, era Estados Unidos, década de 80, o pânico satânico rolando ali, né? E aí, o que acontece? Morreram as crianças, sumiram, pega esse estranho aí, prende o estranho. Os 3 amigos foram presos, 2 condenados à prisão perpétua e ele condenado à pena de morte. No livro dele, ele fala justamente sobre como a magia salvou ele. Porque não foi o preso que foi conhecer Jesus na cadeia. Não, ele já tinha os livros de Crowley, ele já debruçava sobre magia cerimonial. Então você encontra os relatos dele
meditando, ele passou 18 anos preso. É real, eu falo que é diferente, porque você vai acabar tendo o seu método de trabalho. Você tem as ferramentas e as orientações, mas o método de trabalho é único. Eu não trabalho igual você e eu posso estar trabalhando na mesma linha. Hoje eu vejo ele assim, ele e o Goya são dois caras que andam muito parecidos na sua prática, né? Na sua prática mágica. Então hoje o Eccles, ele põe da seguinte maneira: tudo é magia cerimonial. Tudo. Se você pegar os livros do... Concordo, você pegar o Liber Nu, você vai ver que você precisa Eu concordo. fazer. Tem todo um padrão que você segue para fazer uma ritualística. Você vai... Mesmo que você não preciso, não vou usar isso, aquilo outro, mas você tem uma ritualística para fazer. Você vai fazer um banimento, você vai acender um incêndio, você vai limpar o seu espaço mágico, você vai acender seu caldeirão, você vai fazer uma invocação, você vai acender uma vela, você vai colocar os elementos ali. Isso é cerimonial, não precisa ser só aquela coisa telemita que eles falam que tem. Não é só isso que é. Eu vejo também. O ato de vir pra cá pra esse podcast, ele segue um rito de 5 pontas. Para e pensa, você tá em casa, você pensa, porra, tem que ir em tal lugar. Então a minha mente, ela já começa a se preparar, vou tomar banho, vou me arrumar. Não, começa no dia que eu te convidei, você já começa a se preparar mentalmente. Exatamente, isso aqui que tá acontecendo seria o quê? A terceira ponta do pentagrama. Então, quando termina isso aqui, eu tenho que fazer o caminho reverso, até a minha mente voltar àquilo que era, né? Então, parar pra pensar, por isso que o Eccles diz: tudo que se faz, que se promove qualquer mudança, é magia cerimonial, porque você vai sempre seguir um rito cerimonial padrão. Qualquer coisa é só um adendo, é algo a mais, né? Então, qualquer modificação que a gente faça com intenção, porque esse é o grande detalhe, né? Por que muita gente falha ao fazer magia, ao agir? Porque não tem uma intenção clara. Não há a verdadeira vontade. Perfeito, isso que você tá falando. Porque assim, ele não foi inserido totalmente ali dentro. Ou ele tá movimentado pelo ego, ou ele tá movimentado pela raiva em excesso, ou ele tá movimentado por uma vingança involuntária. Mas assim, ele não tem definido dentro dele uma real energia para conduzir aquilo. Exatamente. Às vezes chega a gente comigo, faz trabalho de destruição. Pera lá. A pergunta não é se eu faço, sabe? Fácil. Fazer é rápido, é fácil. Fácil, a pergunta é: tu quer trabalho de destruição mesmo? Pra quê que você quer? Ou seu ego? Na verdade, às vezes é por outra coisa. E ele vê que... Depois ele vê que... Cara, existe algo muito importante. Se chama segunda lei da termodinâmica. O universo, ele sozinho, ele caminha para esse aumento de entropia, esse aumento de destruição. Vênus é um planeta que não tem um ser humano para provocar efeito estufa. Você não pode pisar ali, não dá, né? Então, o Sol já explodiu quantas vezes e vai explodir de novo. Então, o universo, esse processo natural, é por isso que, às vezes, a gente se acha muito especial. Não é? O centro de tudo. Nossa, desculpa te interromper, mas é isso. Cada magista que você pega, eles se acham únicos, detentores da razão do conhecimento. Toda a energia voltada para ele é o especial e o fodão do momento. E, gente, se a gente olhar aqui na natureza, eu moro no interior e eu moro numa área rural. Gente, aquilo é transformação diária. Exatamente, esse contato com esse... E aí, se tu parar pra pensar, hoje, tu pensa a natureza é um negócio mais campesiano, mais bucólico. E se tu parar pra pensar em algo fora da Terra? E se tu parar pra pensar em algo fora da galáxia? A gente fora da caixa, né? Você pensar muito longe. Eu digo, cara, você quer deixar de ser babaca? Se achar o centro do universo. Leia um poema chamado Um Ponto Pálido Azul, que foi escrito pelo Carl Sagan. Ele escreveu esse poema quando a Voyager passava pelos anéis de Saturno e fotografou a Terra como um risco, um nada. É um fragmento. Nessa porcaria que aparece na foto, tem gente egoísta, matando, fazendo tudo. Sim. E tal. Se acha todo importante e existe um Deus que criou todo o universo por causa desse maluco aqui. Tá doido? Não é dessa pessoa que se intitula ou é um dono da porra toda. Não, eu também falo, gente, nós somos um pequeno fragmento. E aí, nada. Exato. Nada.
E aí vem um outro detalhe aí, né? Tá, mas e se eu tirar Deus? Aí quer dizer que o cara não vai, ele vai matar, né? Porque não tem Deus, então ele perde a moralidade. Ele quer, porque ele não tem moralidade. Exatamente, ele vai... Se a vida não tiver um propósito, ela não presta. E aí existe o Nietzsche entrando nessa história, né? Existe esse movimento niilista, né? Que a pessoa pensa, cara, esse maluco, ele é um maconheiro depressivo. Exatamente. Que isso de vida não ter propósito? Não, mas parte do vazio. A tua vida, ela precisa ter um propósito para ela ser bela? E isso a gente vê muito, você falou assim, do maconheiro depressivo, a gente vê muito nesse pessoal de mão esquerda que entra em Clifford. Nossa, a cara dele. Eles esquecem de uma coisa básica. Depressão. A pessoa esquece de uma coisa muito, muito, muito básica dentro do hermetismo, que é a dualidade. A dualidade não é eu excluir um para que o outro exista, mas os dois, eles coexistem. Então, quando Jung ele fala sobre o caminho da individuação, você pega e olha o caminho da individuação e olha o caminho da árvore da vida e a árvore da morte, a completude. Não há a árvore da vida ou a árvore da morte. Elas são juntas. E a única esfera, né? não esfera, vamos dizer assim, que liga os dois é o conhecimento. É a única forma de uma passar por outra como uma espécie de um atalho, né? Aonde tu enfrenta o teu corazón. Que ele há tanto no lado vida quanto no lado morte. Então, esse processo de morte... Ele é a própria dualidade. Exatamente. Então, a dualidade... Primeira coisa que eu tenho que fazer é o que a gente falava, exercitava o amor fati. Eu tenho que me aceitar, mas não é um aceitar passivo. Eu não vou me amar com todos os erros de tal maneira que eu não possa ser capaz de me lapidar. Então, é algo que dentro da maçonaria, inclusive, há uma máxima, né, de você erguer torres às virtudes e calabouços aos vícios. Mas o que é um vício? É aquilo que me prende, não é? Não é necessariamente... Não é um vício, exato, porque assim, aí as pessoas ficam muito presas. Ai, porque nisso eu tenho que abrir mão disso, ai, o vício mundano, isso aqui. Gente, demonolatria, luciferianismo, caminho de mão esquerda, é isso. É você poder viver da melhor forma, você ter o luxo, sim, porque você é merecedor, você trabalha para um caralho, você corre atrás da sua vida. Esperar uma outra vida para isso. Para isso, foda-se, eu quero é viver mesmo, eu quero ser feliz. Ai, nossa, ela é mundana. Eu já ouvi isso muito de um satanista, tá? É claro, tu quer o quê? Mundano? Você é o quê? Marciano, jupiteriano? Vivo aqui, meu irmão? Você está jogado aos vícios e não sei o quê, porque você gosta de sair, você gosta... Gosto mesmo. E aí? Tá tudo bem. Eu trabalho e pago minhas contas pra isso. Acabou de falar a sutil diferença entre o gostar de fazer e fazer porque gosta, ou fazer por medo, por obrigação ou por um dever social. Ah, eu tomo mais gelado. Não vou, peraí. Ai, não, peraí. Acontecia muito com acontece muito com os amigos. Cara, tô aqui, mas porra, não posta não, porque o pastor da igreja vai ver e tal. Vai se fuder. Para. Que é isso? Arrumação, que é cara. isso? Tem que... E é o que eu falo, é uma régua que só serve pros outros, não serve pra eles. Não serve pra eles. E a gente vê isso muito hoje dentro da magia de mão esquerda. É uma régua que só serve pros outros. Porque se olhar a vida das pessoas, é tudo fodida. A pessoa não... Por exemplo, eu já ouvi muito esse discurso. O que é a Quimbanda? A Quimbanda é um banda sem um moralismo cristão. Reduziu pra cacete tudo, não é? Mentira! E aí o que acontece? Tira o moralismo cristão ou não há... Cara, onde é que entra o teu raciocínio nisso daí, né? Quando alguém me pergunta, Fábio, tu acredita em espírito? Claro, eu penso. Por quê? Eu trago comigo a ideia de Descartes. Então, Descartes, quando ele é questionado, ele diz o que eu sou. Eu sou uma coisa, ele não põe forma nem nada, uma coisa que pensa. Só que 2 anos antes, ele já havia falado o que ele entendia como espírito, que era essa coisa que pensa, né? Ou seja, com a evolução, obviamente, da psicologia, a gente percebe que a mente é quem faz, é quem processa esse pensamento e volta lá no hermetismo. O todo é mente, o universo é mental.
Então, tudo passa por aí. E aí, o que o homem maluco criou? Aquela ideia lá do Gasparzinho, antropomórfico e tudo mais e tal, porque ele aparece pra mim com a última vestimenta. Cara, isso é uma narrativa que a gente pode criar pra nos convencer, e nos convencer é importante. Então, a mística, ela tem poder, ela é necessária para aquele que vê necessidade. Uma rodinha de bicicleta é necessária enquanto tu não entendeu que não é nem o equilíbrio, é só a velocidade que faz tu andar. Né? Então, como eu tenho amigos que dizem que espíritos não existem, né? Bate em cima disso e tal. Incorporação sem espírito. Mas aí o que acontece? As pessoas, elas julgam. Por quê? Óbvio, a gente... Mas energia, você não concorda? Eu concordo que é energia, do que tá ali, do que tá vibrando naquele momento. Para e pensa. Tu, como magista, é tu que tem a ideia do trabalho. É tu que faz a coisa acontecer. Sim. Sério, se eu fosse um espírito, conforme a narrativa, né, de que o espírito volta pra trabalhar, porra, não tem descanso nem morto. Não vai me deixar em paz nunca. Meu, tu não pode me perguntar alguma coisa, evoluir e tal. Por favor, me cremem, porque eu não quero ninguém roubando meus ossos e me obrigando a trabalhar. Pois deixa eu felizinha no inferno. Exatamente. Então, o que acontece? Porra, se a existência não é isso que importa, mas se a existência... ela é real para ti, porque o objeto ele não precisa ser real para que algo seja, né? Uma experiência com um psicodélico, ela é real para aquele que tá usou, vivendo aquela não é? experiência. Independentemente Exatamente. se foi algo neuroquímico ou não. Mas aí o que acontece? Eu só trago um espírito em terra, trabalho e depois eu sou um filho da puta? Não adianta nada. Exatamente. Então, Não adianta nada. tu e o crente tá no mesmo patamar. Então, não te acha melhor ou pior ou alguma coisa do tipo. Aquela desculpa, eu tô em evolução. Porque acaba que com o tempo a pessoa vai usando as mesmas desculpas religiosas. E se a gente entender que a ideia de religião é uma forma de religar o homem ao sagrado, e quando você vê o caminho... quando você entende que o caminho da magia é justamente você ter a autonomia e se tornar o Deus do próprio círculo. Nossa, Deus de si mesmo. Eu falo sempre Exatamente. isso e eu sou muito criticada quando eu falo isso, mas eu falo assim, eu sou o Deus de mim mesma. Porque se eu não tiver essa força, eu não tiver essa autonomia, eu não saber manifestar a energia, nada vai funcionar. Eu posso trazer quem for, mas se eu não manifestar a minha energia, eu não vou conseguir. Exatamente. Eu tenho que estar em simbiose com aquilo. É um momento muito único, porque é uma conexão sua com aquilo que você está fazendo. É uma unidade. E se você não faz isso, nada vai funcionar. Exatamente. Exatamente. E aí tem gente que... parar para entender, né? Como funciona, por exemplo, esse negócio de criar servo astral. Tu te acha Deus, por um acaso, para criar servo astral? A gente não cria uma câmera para olhar algo que está longe, para fazer algo que a gente não consegue alcançar e não tem trânsito de informação. É da mesma forma, da mesma maneira, só que com uma tecnologia diferente. Só que com uma roupagem diferente, com uma forma diferente, né? Então, eu digo assim, que quando você é de uma religião anímica, eu acho que a melhor coisa que existe é o simples silêncio para ouvir a si. Se você acredita que espíritos falam contigo, então ouve os seus. E tá tudo é uma gnose certo. Pessoal, né? Exatamente. É uma gnose pessoal. E não adianta eu pegar a minha gnose e passar para você, porque você não vai ter a mesma conexão que eu estou tendo. Porque é muito... Eu falo isso, magia é muito único. Acaba se tornando algo muito pessoal. Então, assim, o que funciona para mim, às vezes não vai funcionar para você. É o caminho individual. Você vai se tornando um solitário. Ser único. Solitário. Exato. Porque por mais que você tenha um monte de pessoas te orientando, acaba se tornando um caminho único e solitário, porque a sua prática vai ser única. Exatamente. Exatamente. E aí não adianta eu deixar a receitinha pronta. Não, nossa, não vai essa funcionar. semana eu vi na internet aí ensinando um ritual com Kali de ChatGPT, que não tirou nem as florzinhas da frente. Aí eu falei, por favor, tentem mesmo. Ai, vou adorar vocês receberem a fúria dela assim, ó.
em um fragmento de segundo só, não precisa muita coisa, não. E aí vai um ponto até interessante que tu falou sobre a tentativa, né? Desesperada de querer. Você entra em alguns sistemas religiosos, já tive uma discussão dessa na internet, fulano não pode fazer magia porque não tem mão disso, que não tem mão daquilo e tal. Meu, ele nunca vai aprender se ele não errar. Exato. Deixa ele errar. Vai chegar um momento em que ele vai Deixa se fuder bastante. Vou falar português bem claro. Deixa se fuder bastante. É isso mesmo, não estuda. Pega tudo que você vê na internet e vai praticando. Não, e até assim, se eu não errar, eu não vou aprender. Exatamente, eu não vou aprender. Só que existem caminhos que são mais curtos, que é o quê? Qual é a melhor coisa que você pode ter? Mais seguros. A melhor coisa que a gente pode ter são professores. Né? Eu não vou... Bons mestres, bons orientadores. Eu falava isso pra... Isso serve pra tudo, pra falar a verdade. Então eu tinha estagiários físicos. Não concordo que fulano faça isso, não concordo disso daqui e tal. Porque esse caminho, no passado, educação com palmatória, que é isso, cara? Pra chegar até onde a gente tá hoje, a gente tem que observar o que foi feito no passado. É por isso que você vê... Por exemplo, a histórica discussão entre Robert Hooke e Isaac Newton, onde ele escreve uma carta, é muito bacana os xingamentos desses caras, né? Porque eles eram polidos. Então, imagina se eles vivessem num período de Twitter, como seria de Instagram e tal. E o Newton ele fala uma coisa pro Hooke, ele diz o seguinte: se eu enxerguei mais longe, foi porque eu me apoiei em ombro de gigantes. Eu não negligenciei o que está lá atrás. Então, se o cara quer estudar magia, vai estudar Agripa, vai estudar Paracelsus, vai estudar esses caras. E também não só estude os livros ocultistas, mas a contribuição social que esses caras tiveram. Então, tem muita gente que esteve presente em política. Sim. Por exemplo, o grande caso do John Dee, né? E dentro de magia a gente tem que desenvolver, entender, porque mesmo o John Dee... as pessoas falam que não, né? Você não pode envolver política com magia. Como que não? Uma coisa tá atrelada à outra. Uma coisa tá atrelada à outra. Se você for estudar mesmo a fundo, uma coisa tá atrelada à outra. É porque o caminho de magia é um caminho de conhecimento, né? Só que hoje em dia a gente consegue... Isso daí foi culpa da religião. Que conseguiu separar... E achar... Tudo bem, tem várias coisas, não é uma coisa só. Picareta tem em todo lugar, então... mas existem pessoas que seguiram um caminho muito sério, desenvolvendo um método, que eles vão chegar em alguns momentos. A gente, no centro, na pós-graduação, a gente observa algumas coisas e olha... Porra, não era pra isso acontecer. Por que tá acontecendo? A gente não acha certas explicações. Quando a gente não coloca Deus na jogada, a gente vai continuar cavando. Na magia sempre foi assim. Sempre foi assim. Me disseram que demônio é ruim. Beleza, bora invocar um aqui pra ver se realmente é verdade. Vamos testar, bora testar, né? Exatamente. Testar, bora... Teste é tudo. Aí, primeiro teste deu merda. Rapaz, bora fazer de uma maneira segura. E aí eu vou colocando... Isso é utilizar métodos. Então você tem, por exemplo, caminhos onde demônios são vistos de uma maneira, onde anjos são vistos de outra maneira. Os magos, eles não estão sujeitos a não errar, como eu ia citar no caso de John Dee, que foi enrolado por Edward Kelly. Essa história aí, quem não sabe, né? Desenvolveram a linguagem enoquiana e de repente a voz do anjo sussurra no ouvido: olha, tem que me dar tua mulher. A voz do anjo sussurrou. Pois é, e o anjo não sussurrou uma coisa muito boa não, né? Não foi muito boa, não foi tão boa assim não, mas sussurrou. Aí a discussão, isso é real ou não é real? Primeiro é entender o que é realidade, entender o que... A limiar de todo magista é a linha da esquizofrenia, eu falo isso. Na minha dissertação de mestrado, eu escrevi sobre o uso de realidade virtual e realidade aumentada dentro do ensino de leis de Kepler. É tipo assim, eu uso uma ferramenta onde não tem como... O tanto que eu dou de estímulo cerebral pro garoto, por exemplo, pega um jogo Pokémon GO. Por que a gente vê moleque andando, parece um maluco com o celular? Gente, isso é um tipo de gnose.
Gnose, exato. Exatamente, você se pôs ali. Você falou tudo. Meu, ele tá tão focado naquilo que ele tá fora da realidade dele comum. E quem foi que fez ele entrar em gnose? O cara que projetou aquilo ali, que programou aquilo ali, que escreveu o código. Então para e pensa, o que o magista faz com o outro em um ritual, por exemplo, um vira-pensamento? É exatamente isso, só que eu estou usando isso de uma outra forma. Então, quando eu terminei no mestrado, a gente não deve ser inédito, mas eu cheguei ao ineditismo na minha defesa, isso eu ouvi da própria banca. Então, essa questão onde eu trago que aprender acaba se tornando uma obrigação, não uma obrigação, é algo que é natural se você usa estímulos certos. Claro, essa pesquisa aí eu fiz tem uns 4 anos, já está completamente obsoleta na ciência. É assim, a gente faz uma coisa, daqui a 6 meses já está obsoleto, né? É tem outras. Todo dia, e uma evolução diária. E aí foi quando eu me deparei com certos autores que falavam sobre o que é realidade, como por exemplo você vê Pierre Levy falando sobre o cyberespaço, a cybercultura, e aí, ao mesmo tempo, você tem década de 80 surgindo os primeiros movimentos de tecnomagia, o que é isso, fazer isso em um cyberespaço. Então, o grande ponto é, o que é realidade, para quem é essa realidade, e quando essa realidade interfere no objetivo, no objeto. Hoje a gente vê muito, assim, eu vejo muita crítica ao Picatrix. Muita crítica. Mas se você olhar para o lado do magista ali dentro, ele te dá ferramentas que é isso que você falou. Você vai conseguir ali dentro fazer movimentações energéticas suas a partir daquele conhecimento para mudar a energia do outro. E aí vem um grande ponto. Magia é linguagem. É processo. E aí o que acontece? Eu senti que não deu certo o meu ritual. Tu fez... em algum momento, tu direcionou aquilo ali tudo certinho. Um exemplo que eu sempre dou. O que se baseia em crenças fixas é religião. Magia não. Você pode, e o Carroll, por exemplo, ele escreve muito sobre isso, sobre eu transitar entre sistemas, mas para isso o magista tem que ter um preparo muito bom de saber deixar uma e utilizar 100% aquela outra ali. Então, quando você liga um interruptor, a lâmpada funciona porque eu creio ou porque ela tem um mecanismo? É porque ela tem um mecanismo. No momento que eu sei acessar aquele mecanismo, vai dar certo, eu não preciso sentir, eu posso estar cego, enfim. Então, para e pensa, eu preciso ver para sentir. Não. Já pensou no magista cego? Né? Eu tenho que ouvir vozes. Não. E o surdo, velho. É preciso de certas coisas. Uma vez eu questionei uma pessoa, né? Que tava uma onda toda por causa de uma música, porque minha pombagira, ela gosta de música tal. Vem cá, vamos rapidão fazer uma análisezinha. Pombagira é um ser material? Não, ela é um espírito. Ok. Você sabia que o som só se propaga onde existe matéria? Então, como é que uma pombagira vai ouvir a música? Acabou o argumento. Não é a música, mas é a intenção. É que nem eu vejo muito de terreiros, cantou a música, a pombogira vem. Não é isso que vai trazer ela. Vai trazer ela é a energia que você está emanando e puxando naquele momento. Ela pode vir totalmente sem você cantar o ponto dela. Exatamente. E as pessoas, não, mas porque não cantou o ponto, não veio. Como? É energia. É energia. Não está vinculado ao que o humano pensa que é. E nem como uma movimentação padrão. Eu já cansei de fazer. Já fui com essa trajetória, né? De passar por várias coisas. Então eu testo o sistema. Se for para ter um rito... Eu faço parte de uma ordem, a gente vive testando isso. A gente teve um rito de Pachamama há pouco tempo, mas aí antes dele teve um rito de evocação a Lúcifer, segundo o Grimório Verum. Então... tem muito disso daí, e aí o que acontece? A pessoa, eu não trabalho como amiga num cemitério. Vem o Exu dela em terra e saúda o meu Exu. Meu Exu? Peraí, eu não chamei meu Exu.
Mas se ela tá vendo aqui, eu vou discordar dela, porque eu conheço a pessoa, eu sei que é um trabalho sério. E não foi só ela, mas outras pessoas também fizeram a Sentiram mesma porque ele coisa. estava encostado em você. E aí- Você não sentiu a manifestação dele, mas ele veio, se manifestou e ele encostou em você. Isso é muito comum na Quimbanda. E aí vem o ponto do respeito. Não interessa muito aquela máxima de Voltaire, né? Eu posso até não concordar com o que tu tá falando, mas eu vou defender o teu direito de falar. Então, se tu... Respeito. Porque da mesma maneira que... Agora a galera vai rir. Da mesma maneira que eu já tive alguém falando do meu Exu, há muitos anos atrás, os mais dinossauros devem lembrar da época de Encontro com Deus, e eu pregava em Encontro com Deus. Ele era um pastor. Exatamente, eu tava sendo treinado pra ser pastor, morei em base missionária e tudo. Como da Bíblia. É, quase isso, é um passado, mas enfim. Mas eu já estive em Encontro com Deus e a criança que tava lá chega comigo e tio, quem era aquele homem de branco, bonito, que tava do teu lado o tempo inteiro enquanto tu tava falando? É uma criança. Ela não tá sujeita a essa... Não é que ela não esteja sujeita, mas ela já foi menos bombardeada por toda essa... informações, por toda aquela energia. Exatamente. De volta, né? Então, ela viu algo que eu não vi. Eu vou dizer que aquilo não é real? Não, fui eu que não vi. Né? As pessoas, tem muita gente que diz que a Terra é plana porque não viu, ou então viu e diz que não é e tal. Mas a pessoa... Às vezes faz diferença, às vezes não faz diferença. Minha avó também, ela mora em área rural. E eu mostrei pra ela os anéis de Saturno. Ela virou pra minha cara e disse: que diferença isso faz na minha vida? Não é? E aí? Pra ti é importante, pra mim não é. Então, se o religioso, a pessoa que é de alguma prática, aquilo é importante, ok. Eu não vou tentar te convencer aqui. Mas você não tem que tentar enfiar a sua prática goela abaixo de ninguém. Isso é que coisa é o de que a crente. gente tá vendo muito. Esse é o crente. Nossa, nem fala, porque tá toda uma coisa aí. Eu falo, gente, eles tentam enfiar a goela abaixo tudo aquilo que eles não praticam. Eu quero ver alguém tentar isso comigo e não ser derrubado, porque eu já sei que arregou. Ah, já teve 2. Mas eu vou conseguir trazer aqui. Eu quero, mas pelo menos vem preparado, vem estudado, então, porque eu não vou trazer papel, não vou trazer nada, eu venho principalmente com as incongruências, né? Sim. Porque eles querem te enfiar a verdade deles como única, absoluta, goela abaixo, provando que você tá errado. Quem tá errado? Lembra aquela construção que no começo a gente falou sobre a ideia do patriarcado e tudo mais? Há mais terra aí debaixo do tapete, que são as construções políticas que esse grupinho está envolvido. A gente vive hoje num país, não digo um país, mas a realidade das Américas, né? Ela é bipolar nesse sentido, de você ter duas formas de pensamento. Para e pensa, por que não existe religião de matriz africana nos Estados Unidos? Não é? Existe uma formação dessas nações. Por que o Brasil, por exemplo, é o único país da América Latina que fala português e o resto todo fala espanhol? Então, olhar para trás, olhar para o passado faz a gente entender as intolerâncias que existem no presente. Não só... Quando há uma intolerância religiosa, ela não é simplesmente religiosa, ela é social. É um fenômeno social. Com toda certeza, é um problema social. Exatamente. E a gente olha hoje, isso vai se estendendo há décadas, há séculos, pode-se dizer. E vai estendendo e vai trazendo para o nosso dia a dia até hoje. Exatamente. Até hoje é onde entra o que você falou. Precisou existir o sincretismo? Hoje existe para ser mais comercial. Eu preciso tornar mais bonitinho para ser aceito. Tem um caso de um professor da USP. Ele desenvolveu o trabalho dele com base no Kisolo, que é um oráculo ancestral, lá do Ifá. Sim. E só que ele fez uma comparação com o processamento de dados atual. Ele era da engenharia da computação. Ele tentou defender a tese dele lá, não passou. Tentou na matemática, não passou. Ele teve que defender nas artes. Por quê? Porque as ciências humanas, elas abraçam mais essa ideia da religião, do oculto.
E hoje não, claro, existem mais evidências e pessoas que ainda carregam essa ideia de vou falar, não vou falar, vou permitir, não vou permitir. Há pouco tempo saiu um manifesto sobre a questão da ufologia. Por que as provas são tão ruins ainda? É porque não tem gente que se dedique a pesquisar. Sim. Né? Então, existem certos fenômenos paranormais, vamos entender como algo que é paralelo à normalidade, que as pessoas não conseguem entender porque não tem quem vai pesquisar de forma séria. E aí fica na mão de quê? Fica na mão de picareta. Fica na mão de gente que vai... Isso acontece em qualquer área. Se a gente for olhar, qualquer área está sujeita a isso. Você olha que tem todo esse boom que teve aí dos cristãos que estão aparecendo totalmente fora da caixa, fora da casinha. Mas são os laranjinhas? Como a única e absoluta, você vê também que tem pais de santo que o terreiro dele é daquela forma e ele não aceita. Ele não estudou nada, ele faz uma prática dele ali totalmente narcisista, tóxica e sai daquilo ali. Existe muito isso. Ai, vão me criticar, mas eu vou falar dentro do candomblé. Então, são todas as práticas, tudo que é demasiado pro outro, que você acha assim, que você tem que enfiar água lá abaixo do outro, é errado, para. É errado. E tem charlatão pra todo lado. O problema é a volta das origens. Não é a volta das origens de ser a volta às velhas práticas. Porque isso muda, porque a sociedade também muda, as necessidades mudam, a natureza muda. É todo um processo. Mas aí eu tenho que olhar para o passado, estudar esse passado, para poder entender o que está acontecendo hoje. E é justamente por isso. Ah, não, porque... Vai lá, vem gente agora vem dando pedrada, né? Pode esse negócio de pombagira descer num terreiro e vir de limousine? Será que isso é necessidade realmente da entidade? Ou do ser humano? Ou do ser humano, do ego do ser humano. Então, é aí que eu digo, existe lá vai eu ser cancelado. Existe os porquês e paraquês. Paraquês? Por que minha pombogira tem que estar de salto? Agora, por mais que seja cancelado, vamos pro outro lado. Quem é o público? Exato. Às vezes aquele público, aí vem o parateatro, aquele público só é convencido se tiver todo esse espetáculo. Porque se for o simples, a benzedeira lá do Amazonas e tal, não vai ser necessário. Né? Gente, a minha entidade vem do jeito que eu tiver. Eu fui fazer uma limpeza no meu filho, eu fui pega de pijama. Eu tenho um amigo, olha só, o nível de amizade que eu tenho, né? Ele é pastor presbiteriano, batista, não lembro mais, né? Mas ele é um cara que, como pessoa, a gente não julga nada, né? Você olha o cara, você diz, ele é maconheiro. Você jamais vai dizer que ele é a formação teológica que ele tem. E ele é um cara muito sério. E eu lembro, antes de vir morar aqui em São Paulo, uma coisa que ele me disse, ele, Fábio, tu vai aprender de verdade, mas não com o famosinho de internet. Essas pessoas são as que menos sabem. E hoje eu vejo mesmo pessoas, por exemplo, ligadas à pesquisa de magia, bruxaria e ocultismo dentro da academia. Você olha o Instagram deles, 2.000 seguidores, no máximo. Hoje tem que ser teatral. Se não for teatral, você não vê. E as pessoas só querem o quê? Vender, só querem dinheiro na conta. Exatamente. Mas aí a pessoa diz, não, mas aí o Crowley, ele era rico. Calma lá. Crowley, ele nasceu rico. Pronto, nasceu, já vem. Mas ele morreu pobre. Ele torrou tudo. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ele também ganhou muita coisa, ele não soube dominar, lapidar a sua própria pedra bruta. Dicção. E ele acabou destruindo tudo. Mas não foi só Crowley. Eu digo que outro exemplo dentro da ciência foi Nikola Tesla. Que ele podia ter tudo, mas ele morava num hotel. No final da vida dele, ele morreu sozinho, pobre, sendo que foi o cara que praticamente iluminou o planeta inteiro. E os únicos amigos que cercaram ele eram os pombos do Central Park. Quando o pombo, o melhor amigo dele, morreu, ele morreu também depressivo. E a maioria é assim. Por quê? Porque é o que vai acontecer muito com essa geração nova. Eu penso muito isso porque
não tem firmeza no que tá fazendo. Não se lapidam. Não curam as feridas internas. Começa por aí. Não curam as feridas internas e começa a mexer com 200 sistemas mágicos. Se a pessoa lesse Dogmas e Rituais de Alta Magia, ali perfeito. bate exatamente nisso. Perfeito. Você quer dominar um demônio, você não domina a si mesmo? Não domina a si mesmo, exatamente. Quer dominar o demônio. Eu faço culto, eu faço... Não, mas como que tá você interior? Como que tá a sua vida? Outra coisa, faço ritual pra todo mundo, mas a minha parede de casa é imunda, eu não lavo minha roupa, não... Vive num chiqueiro. Cara, não tem como a pessoa realmente se eu quero provocar mudança na realidade... Eu tenho que começar pelo físico, começa pelo meu interior. É por mim. Exatamente. Não adianta eu querer dar o que eu não tenho. Tem momento... Agora, existe muito assim, né? Você vê casos, obviamente, de pessoas que largaram uma vida mais agitada de uma cidade e vão viver num trailer porque é o propósito de vida dele, se ele tá fazendo aquilo que ele quer. Agora, não aquilo que foi empurrado goela abaixo, porque isso não condiz com o magista. Ser sujeito à natureza, não. Ele sujeita a natureza à vontade dele. Se a vontade dele é viver num trailer... Ok. Se a vontade dele é viver numa cobertura, ok. Mas é a dele. E mas a dele... Foi aquilo que eu falei. Eu vivo uma vida, eu faço coisas porque eu quero, porque eu gosto e pra mim tá ok. Não pra aparecer pros outros. Pros outros. Exatamente. Os outros. E você é muito criticado por isso. Você está sendo perdido pelas ilusões do mundo. Nossa, eu já ouvi umas coisas que eu falo... Nossa, então eu vou trabalhar pra ganhar de guardar dinheiro no colchão. Que nada, eu quero é viver minha vida. Vai guardar. Eu não sei se tu lembra, mas eu vivi aquela transição lá, 94, início do plano. Galera guardava o cruzeiro debaixo do colchão. Adeus, isso daí. Eu tinha uma poupança, eu olhava assim. Nossa, isso meus pais guardavam pra mim, né? Era muito dinheiro e tudo mais e tal. Quando virou pra real, cadê o dinheiro? Não, todo mundo fudido, se descabelando, gente louca, empresário quebrando. É isso, é isso. Se a gente não domina a si mesmo, não se permite também, porque eu acho que é isso. A gente tem que se permitir a viver, a ser feliz, Por que nós estamos aqui? Se eu posso fazer uma movimentação mágica pra me ajudar nisso, eu vou ficar engessado? Então pra que eu tô fazendo? O maior trunfo da igreja foi incutir a ideia de pecado. É exatamente isso que faz a pessoa não vou fazer isso porque é pecado. Se não fosse, faria? Exatamente, se não fosse, exatamente. Faria. Se não fosse. Então, você vê as pessoas, elas. Eu digo que o maior evangelista se chama o diabo. Porque se não fosse medo dele, os caras não iam na igreja. Eu falei isso ao pastor. Se não fosse o diabo, vocês não existiriam. Exatamente. Agora faz igual, por exemplo, é interessante, você não vê um alto índice de criminalidade entre ateus. Não. Agora vai na beira na porta de um presídio e vê quem é que tá lá. Infelizmente, eu passava toda semana na frente de um presídio, sempre você via aquelas mesmas senhorinhas com coque e tudo mais, lá o filho tá lá, tô pagando o preço pelo meu filho. Não, ele é responsável por ele. Responsável pelo caminho dele, é o que eu falo. Converteu, esquece tudo. Não existe isso, não existe, não me entra na cabeça. E aí o povo vem com essa história de ele tá mais preocupado em se é ou não é pecado, se é ou não é permitido, do que se aquilo realmente faz bem para a pessoa, se aquilo é a vontade dela, né? Exatamente. A vontade dela é meter o dedo na tomada, o problema é dela, ela tem que saber só apenas das consequências. Fazer isso daí, porque um grande dilema que eu trago, né? Por que eu não posso, sei lá, fazer um negócio, uma coisa bem besta, uma coisa bem básica, tipo, por que eu não posso matar? Para e pensa. Porque a primeira resposta da maioria esmagadora das pessoas vai dizer, porque é pecado. Porque é pecado. Isso tá no senso comum. É. Isso foi incutido no senso comum. Né? O cara não pensa numa constituição, o cara não pensa em que eu tô vendo que isso é moralmente errado. Não pensa em um desequilíbrio, não pensa nisso, só pensa assim, é pecado. Isso traz muito, e eu vejo que isso acaba...
esse cristianismo enraizado tá acabando indo de uma outra forma, com um viés um pouco diferente, mas tá indo pro lado de mão esquerda. Tá. Só não falo é pecado, mas, nossa, você faz isso, você tá sendo vencido pelo seu ego, pela vaidade. Não é a mesma coisa? Mas aí na mão esquerda ela tem lá as suas virtudes. Na verdade, tudo tem a sua virtude. O grande ponto... É o ser humano. É o ser humano e o moralismo... Moralismo. Eu digo que você tem que conhecer, por exemplo, o mito de Sísifo. Você tá o tempo inteiro indo, subindo a montanha, quando tá chegando lá em cima, aquela pedra rola, você vai ter todo aquele processo. Não, isso foi culpa minha, isso não sei o que e tal. Então, é muito isso que a religião faz. O homem ele vai rolar essa pedra até o fim, até onde ele puder. Mas a partir do momento que ele perceber que aquela pedra ela não necessariamente tem que rolar de volta nele, ele pode sair simplesmente da frente e se livrar desse peso de culpa. E deixar aquilo passar, né? Exatamente. Ele consegue seguir livre de qualquer amarra, de qualquer coisa. É onde vem de novo que nós começamos lá atrás, o poder interior. Exatamente. E eu digo assim... Eu sou Deus de mim mesmo. E retomo a ideia de um ateísmo, né? Não é simplesmente um ateísmo gnóstico, agnóstico ou o que for, mas sim aquele que assume a posição daquele que vai questionar, vai estar aberto, inclusive, a ser contrariado. Porque, inevitavelmente, a gente vai e se amarra numa crença, fica com aquela crença de estimação. Não, enquanto essa garrafa, se ela estiver vazia, eu posso colocar água, eu posso colocar Coca-Cola, eu posso colocar suco de laranja, eu posso colocar qualquer coisa, mas essas duas coisas não podem coexistir ao mesmo tempo. No momento em que eu precisar de outra coisa, eu vou ter que trocar. Isso é o que o Carroll falava sobre as crenças temporárias. Se eu estou em um rito de quimbanda, eu estou 100% naquilo ali. Eu me dou aquilo ali. Mas se eu quiser, por exemplo, participar da Eucaristia, que é um puta de um rito mágico... Totalmente. Eu também tenho que estar entregue àquilo ali. Você tem que estar 100% dentro daquilo que você está fazendo naquele momento. Exatamente. E naquela fase da sua vida também, porque passa por fases. Outro dia eu vi uma reportagem que eu achei uma coisa tão idiota. Era um grupo, não sei se era um bandista, elas foram paramentadas para uma missa e reclamaram porque o padre não deu a comunhão. Tá na cara, né, velho? Não, lógico, você tá ali representando outra egrégora, outra figura, você foi ali, na verdade, confronto, essa é a verdade, só queria um confronto. Exatamente, é um exatamente. Confronto de egrégoras, não adianta. Exatamente, e você tem que cumprir os ritos e ter o respeito, né? Sim. Eu tenho amigos que são padres, né, e eram da mesma ordem que eu, há muito tempo atrás, e às vezes eu ia pra missa, né, tomava hóstia, e ficava olhando pra minha cara, nem acredita nisso. Mas eu fiz primeira comunhão. Tá aqui. Pronto. Tá aqui, eu fiz. Então eu posso, eu tenho direito. Se eu quiser, eu faço parte disso daí. Eu posso fazer o que eu quiser com a hóstia. Pronto. Então, eu acho que vai muito essa questão do respeito, da analisar. Então, você se entregar ao outro rito é respeitar o outro rito, respeitar o espaço alheio. Não é meu espaço, eu sou convidado ali. Então, não vou enfiar a minha verdade. Eu fui convidado. Goela abaixo de ninguém. Exatamente. Goela abaixo de ninguém. E o que tá demorando muito certos cristãos entender, né? Gente, eu sei que a gente tem aqui mais 2 horas nós ficaríamos. Não falamos de um ponto que eu queria, por isso eu vou convidar o Fábio a volta em janeiro. Posso vir. Aí eu vou tentar trazer quem tá fugindo. Não sei se vão concordar, porque já fugiram 2 vezes. Eu acho muito pouco provável. Eu também acho muito pouco provável, mas eu quero te convidar de novo para voltar em janeiro. Muito obrigada por ter aceitado. Eu que agradeço. Eu acho que a gente teria horas de conversa aqui e assim... Gente, uma pessoa muito inteligente, muito culta dentro de todos os saberes. Eu gosto de conversar com pessoas assim, porque a coisa flui. Então, eu quero convidar você em janeiro, tá aqui o convite, assim que eu voltar. E nós vamos fazer um programa ao vivo, que esse vai ser gravado, mas eu quero fazer ao vivo com você. E nós vamos falar das maiores incongruências da Bíblia. Vamos trazer. Se você quiser trazer alguém, gente, agradeço mais uma vez vocês terem ficado aqui.
Fábio, por ter aceitado esse convite. E sigam minhas redes sociais, o Ladycast, no TikTok, Lady Luck Conjure, Instagram, _Lady.Luck_. Trabalhos espirituais, magias, oráculos, me chamem em inbox. Agora fala um pouco de você, um pouco das suas redes sociais e passa o seu trabalho. Redes sociais eu não uso muito o TikTok, a principal rede social é o Instagram, que é mestre.fabiocosta. Ali você tem link, né, pro que você quiser, WhatsApp, livro que eu tenho escrito, tudo. A principal é o Instagram. Então pode seguir lá que tá tudo ali concentrado. Gente, uma honra de novo você estar... Não, a gente tinha horas, é que assim... Tinha que ter marcado mais cedo e você ter vindo pra gente ter começado bem antes. Bem antes. Tem muito assunto aqui, por isso que o Fábio já está convidado novamente para vir para o nosso programa ao vivo em janeiro. E sigam ele, deixem os seus comentários, seu like e até a próxima. Tudo fluido, sem palestrinha. Sem palestrinha. É isso aí, Fábio. Obrigado. Nossa, a gente ia ficar horas aqui. Horas. Tinha muito assunto. Nossa.